Então, susceptibilidade. Tá? Como é que a gente vai tentar mensurar o que o nosso circuito será capaz de acoplar de ruído, de ondas eletromagnéticas que atravessem basicamente os loops formados pelas trilhas do nosso circuito. Então a gente vai modelar isso como fontes de tensão e corrente para que eu consiga ter uma ideia, né, das correntes e tensões estimuladas ali nas minhas trilhas, no meu circuito. Então aqui de novo, o nosso mesmo modelo anterior, 2 condutores, né, que é o modelo mais simples, e uma corrente indo, uma corrente voltando, né, ou 2 correntes indo aqui. Percebam que eu removi fontes. Então é como se eu estivesse analisando os meus condutores sem as correntes e tensões geradas pelas fontes de tensão ou sinal, ou as fontes de corrente ali, ou sinal. Tá? Então, eu vou analisar apenas o que vai ser acoplado aqui. Então, vão surgir fontes de tensão e de corrente. Ó. Por exemplo, ó, surgiu aqui uma... Eita, por que acontece isso? Surgiu aqui, por exemplo, uma fonte de tensão, surgiu aqui uma fonte de corrente, mas essas fontes são oriundas de quem? Dessa onda aqui, ó. Então eu tenho uma onda, ó, a onda aqui, ó, ela está se propagando nessa direção. A gente pode aplicar a regra da mão esquerda. Então, esse daqui que eu rabisquei em cima é o polegar. Então, o polegar dá a direção de propagação da onda. Então, a minha onda ela vai atravessar o loop formado pelo meu circuito. Está atravessando de forma perpendicular, está atravessando de forma torta aqui está meio torto. Então toda vez que for meio torto, esse aqui não é o pior caso. Nós vamos analisar sempre o pior caso, que é o que eu estou interessado, para saber se vai passar nos testes ou não. Tá? Então a gente vai sempre trabalhar aí de forma perpendicular. A gente vai fazer alguns exercícios já para ver isso daí. Tá? Então o polegar é o sentido de propagação da onda. Depois eu tenho o campo elétrico e o campo magnético. Ou às vezes a gente trabalha aí com B, né, de densidade de campo. Então no nosso dedo médio, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Então deixa eu ver aqui. O polegar, sentido de propagação da onda. É o polegar. O dedo indicador é a nossa densidade de campo magnético, tá? E o nosso dedo médio é o campo elétrico, tá? Então, regra da mão esquerda. Tá? De novo lá no nosso slide a gente tem aqui, ó. Então, polegar, velocidade, sentido de propagação da onda. Indicador, densidade de campo magnético. E campo elétrico no dedo médio. Então temos que lembrar de parâmetros de unidade de comprimento, porque os parâmetros de unidade de comprimento, né, capacitância e indutância, eles justamente modelam a capacidade dos nossos condutores, da nossa linha de transmissão, armazenarem energia na forma de campo magnético, no caso da indutância, e armazenarem energia na forma de campo elétrico, no caso da capacitância. Por isso que eles aparecem aqui, ó, L aqui, ó, aqui não é I não, aqui é L, indutância, por unidade de comprimento. Por isso está multiplicado pelo ΔX, igual lá na nossa modelagem de linhas de transmissão. Tá? Aqui C, que é a capacitância por unidade de comprimento, vezes ΔX. Então, para condutores paralelos, aí nós temos basicamente a indutância por unidade de comprimento dada por essa equação.
e a capacitância por unidade de comprimento dada por essa equação. Tá? Isso para fios paralelos. Ah, professor, mas e para trilhas? Para trilhas vai ser diferente disso, mas vai ser similar. Tá? Mas a gente encontra lá na nossa apresentação as modelagens desses parâmetros, né? Porque a gente aprendeu a calcular a impedância característica e da impedância característica com a velocidade de propagação, etc., a gente consegue tirar a indutância e a capacitância por unidades de comprimento para os diversos modelos, microstrip, stripline, etc. Tá? Mas é um pouco similar a isso, não é tão diferente disso. Então, como que eu calculo lá uma fonte de tensão induzida por unidade de comprimento? Então, é uma força eletromotriz. Ela vai surgir devido a um campo magnético que está atravessando a minha superfície. Tá? Então, ela é Jω vezes a integral do campo, ou da densidade de campo magnético que atravessa a minha superfície. Tá? Então, quem é a minha superfície? Se eu voltar aqui, ó, essa é a minha superfície. Então eu tenho que ter um campo magnético que fura essa superfície. Se eu tiver um campo magnético que fure essa superfície, então eu tenho uma fonte eletromotriz. Tá? Então aqui está em função da densidade de campo. Se eu quiser colocar em função do campo em si, basta eu multiplicar pela permeabilidade. Então, beta é a permeabilidade magnética vezes o H. Como a permeabilidade é constante, ela saiu de dentro da integral. Ela não varia em função do elemento de superfície aqui. O H ficou dentro. Tá? Então, é a mesma coisa aí. Tá? Lembrando que a nossa superfície, quem que é, pessoal? L por S. Né? A gente está colocando o espaçamento chamando de S. Na verdade, de Szinho. Vou escrever assim, Szinho. Então, por isso que esse elemento de superfície aqui virou o quê? Δx, que é na direção do comprimento, vezes S. Y igual a 0 até S, vezes S. Tá? Então foi isso que eu fiz. Essa vai ser a nossa tensão. Ela é um fasor, tá? Ela é um fasor. Na verdade, ela vai estar 90 graus defasado. Ela vai ter 90 graus de fase. Tá? O que não é tão importante assim também. Então é isso que eu tenho aqui, ó. Tá? Para a força eletromotriz. Já já a gente vai resolver um exercício, vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aí. E a gente pode ver também as correntes, né, induzidas no nosso loop. Então é a mesma coisa, porém agora a integral aqui é do campo elétrico que atravessa a minha superfície. Tá? O campo elétrico que atravessa a minha superfície. Então eu vou ter uma fonte de tensão e uma fonte de corrente induzidas na linha. Tá? Eu ainda posso levar em consideração a equação de Friis, né, de transmissão de Friis, que a gente viu na semana passada. Aqui ela já está mais particularizada para fios paralelos, aí, antenas, fios paralelos. Aonde o módulo do vetor campo elétrico incidente, ó, esse I está como um índice aqui, ó, né? Então é o campo elétrico incidente. Ele é igual a raiz quadrada de 60 vezes a potência total transmitida vezes o ganho sobre a distância. Então isso a gente viu na semana passada. Essa equação estava com outra cara lá, porque lá a gente estava trabalhando com dipolos, né? A gente estava vendo antenas mais específicas. Aqui a gente está modelando para fios paralelos.
Então a equação de transmissão de Friis para fios paralelos é essa. Tá? Então a potência total, né, entregue à minha antena vezes o ganho sobre D. Isso vai ser o campo elétrico incidente realmente adquirido, a parcela de campo incidente que realmente vai ser adquirido pelo nosso circuito, pelos nossos condutores paralelos. E lembrando também que a relação entre campo magnético e campo elétrico é dada pela impedância de campo, que é o N0. Tá? Que é o N0. Então vamos fazer o primeiro exercício. Tá? Então, fazer esse primeiro exercício aí. Vocês vão ver que é bem simples, pessoal. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Vou aumentar um pouco aqui, porque aí a gente consegue enxergar. Então, primeiro vamos enunciar o exercício. Então, eu tenho 2 cabos paralelos com espaçamento de 50 mils. Né? 50 mils a gente já viu que dá 1,27 milímetros. A gente viu isso para trás aí. Num outro exercício. Tá? Mas, de novo, 50 mil são 50 milésimos de polegada. Os fios são 28 gauge. Isso aqui, o raio do fio, dá 7,5 mils. 7,5 mils. São separados por 50 mils. RS, ou seja, a resistência da fonte é 50 ohms. Só que eu botei a fonte em repouso. Tá? Botei a fonte em repouso. Então, botar a fonte em repouso fontes de tensão, a gente curta-circuita a fonte. Mas a impedância de saída da fonte continua. Tá? Eu só curto-circuitei a fonte em si. Eu tinha uma fonte aqui, essa fonte foi curto-circuitada porque eu botei em repouso. E a minha carga são 150 ohms. Estou ignorando a permissividade de dielétrico e do isolamento do fio. Tá? Então, eu estou considerando que esse fio está no espaço. Não são trilhas. Eu não tenho a permissividade do dielétrico da placa, lá do FR4 ou outro material que seja. Então, isso aqui é ar. Tudo aqui é ar. Tá? Isso aqui é ar. E eu estou ignorando a permissividade do dielétrico, do isolamento do fio. Calcule as fontes de tensão e corrente equivalentes induzidas na linha. Sabendo que existe um campo incidente com um plano de onda uniforme. Então, isso eu estou querendo dizer que essa onda está vindo de longe. Estou considerando um campo distante. Então, se eu estou considerando campo distante, eu estou considerando que a nossa impedância de campo é igual a constante, né? Ela é constante já. E aí eu tenho que a frequência é de 100 MHz e ela está viajando no plano XY. Tá? Ela está viajando no plano XY. Então, esse cara aqui é o plano XY. Professor, como é que você sabe que é o plano XY? Porque olha aqui o desenho da onda viajando. A onda está viajando nesse plano. Esse é o plano XY, então. Né? Então, é o plano XY. A linha tem 1/3 de comprimento de onda. Mas eu botei aqui lambda 0, então é 1/3 do comprimento de onda da velocidade da luz, né? Então, por isso lambda 0. Considere que a linha é eletricamente curta, então eu não vou ter outros efeitos aí de segunda ordem. E a intensidade do campo elétrico é 10 volts por metro. Então, o campo elétrico incidente é de 10 volts por metro. Tá? Minha frequência é de 100 MHz. Então, de novo, pela regra da mão esquerda, se nós formos lá na regra da mão esquerda, o polegar, sentido de propagação da onda. O médio, campo elétrico.
o indicador campo magnético. Então vamos lá. Deixa eu ver se está aparecendo na câmera aqui. Polegar. Polegar. Vou colocar assim, ó, polegar. Sentido de propagação da onda. Está subindo no monitor. Ó. Campo elétrico, dedo médio. Ficou para a direita. Para a nossa direita aí, de quem está olhando o monitor. Que é o que está no desenho aqui, ó. A setinha para a direita é o campo elétrico incidente. E o campo magnético, então, é o indicador. Então, olha aqui, ó, cruz, significa que ele está furando o monitor. O campo magnético, então, estaria furando o monitor para uma onda de campo distante, propagando aí no plano XY, que é o que está desenhado. Então, primeiramente, eu tenho o campo magnético que fura essa superfície? Tenho. Porque quando a onda passar por aqui, ó, a onda vai passar assim, ó, o campo magnético está entrando na minha superfície, então ele fura. Então significa dizer que eu terei FEM. Eu tenho esse cara aqui. Tá? E o campo elétrico? O campo elétrico atravessa essa superfície. Eita. O computador travou aqui, não está carregando. Beleza, agora foi. O campo elétrico atravessa essa superfície? Não. Porque o campo elétrico seria o nosso dedo médio, né? Ele não atravessa a superfície quando essa onda atravessar o meu circuito no plano XY. Lembrando que o meu circuito também está no plano XY. Então eu não vou ter fonte de corrente induzida aí. Tá? Então, basicamente o que eu vou aplicar é aquela equação da FEM induzida que nós vimos. Tá? Que basicamente é isso daqui, ó. Ah, professor, mas e aquela integral que estava lá dentro? Poxa, pessoal, aquela integral era a integral de um retângulo, né? Tanto é que a gente tirou a permeabilidade de dentro da integral, manteve o campo, um elemento de superfície. Mas o elemento de superfície naquele caso era quem? Vamos voltar lá, ó. dy aqui só que eu deixei, né? dy, porque é o S. É o espaçamento dos fios, é o nosso S aqui, ó. Então, na verdade, S vezes L é a área do retângulo. Então, é isso que a nossa integral de superfície aqui, ó, ela está integrando, na verdade. A minha integral de superfície, na verdade, está integrando um retângulo. Então, basicamente, é o campo é constante, vezes a área do retângulo. Então, por isso que aqui ficou dessa forma. μ0 vezes o campo. Lembrando que μ0 vezes o campo é a densidade de campo. Vezes a área. A área é o S vezes o L. Tá? E aí eu calculei. Esse cara aqui deu 26,6 milivolts. Lembrando que esse J aqui está dizendo que essa fonte de tensão ela tem 90 graus de fase. Tá? 90 graus de fase. 6,6 milivolts. Tá? A regra da mão direita aí também, a corrente que vai ser induzida, né? Lembrando que o campo magnético ele está furando, né? A cruz aqui, ó, né? Seria o nosso indicador, está furando a tela. Então, furando a tela, o nosso campo está. Se eu aplicar a regra da mão direita, eu tenho que fazer assim, ó, dentro do meu monitor. Ou seja, o meu polegar aqui ele está apontando para a direita de quem olha o monitor. Então a minha corrente estaria circulando aí, tá ok? No meu condutor, tá? Então a minha fonte ela é dada nessa polaridade.
Aqui eu ainda calculei, né, por divisor de tensão, a parcela desse 26,6 mV que ficaria no RS, né, na minha impedância de fonte, e no RL, que é a impedância aí da carga. Então calculei aí por divisor de tensão. Né? Então esse aqui é mais simples, porque devido ao sentido de propagação da onda, eu não tinha fontes de corrente induzidas. Vou fazer um outro exercício. É o mesmo cenário, 50 mil de espaçamento, 28 gauge, 50 ohms, 150 ohms, mesmo circuito, tá? A única coisa que eu mudei agora é que a onda está vindo de outro jeito. Então, de novo, regra da mão esquerda. Então, toda vez que tiver esse desenho aqui, que parece um fusível, né, é a onda. O polegar dá o sentido de propagação da onda. Então, polegar, regra, mão esquerda, polegar, propagação da onda. Tá? Dedo médio, campo elétrico. Tá? Dedo médio, campo elétrico. E campo magnético indicador. Então, se vocês fizerem essa configuração aí na mão esquerda de vocês, vocês vão ver que o campo magnético, de novo, ele está furando o monitor, só que ele está agora saindo do monitor. No exercício anterior, ele estava entrando no monitor, agora ele está saindo no monitor. Os mesmos 100 MHz e a mesma amplitude de campo incidente de 10 volts por micrômetro. Então, de novo, agora eu vou ter, quando a onda atravessar o circuito aqui, ó, eu tenho campo magnético atravessando a superfície? Tenho. Então, eu vou ter FEM. Então, de novo, a FEM é o campo magnético. Lembrar que o campo magnético ele é o campo elétrico dividido pela impedância de campo. Tá? Vezes a área do loop, né? Vezes J ômega. Essa vai ser a fé induzida. E eu vou ainda ter que calcular, nesse caso aqui, a corrente induzida, a fonte de corrente induzida. Por quê? Porque eu tenho um campo elétrico que atravessa assim, ó, nesse sentido. Ó. Então, nesse sentido, eu vou ter corrente induzida devido a esse campo elétrico. Ele atravessa aqui, ó. No exercício anterior ele fazia assim, ó. Então ele não atravessava o loop, agora ele atravessa. Então eu vou ter esses dois. Então primeiramente eu vou calcular a nossa fonte de tensão induzida, a nossa FEM, vai dar o mesmo resultado anterior. Com certeza, vai dar o mesmo resultado anterior. Antes também era 26,6, porque é o mesmo cenário, a mesma amplitude de campo induzido. Só que agora o nosso campo magnético ele fura a tela saindo da tela. Então agora olha lá, ó, a nossa polaridade mudou. Tá? Antes era mais menos, agora é menos mais. Mudou a polaridade. Tá? E a corrente, pessoal? Então a corrente a gente vai aplicar o equacionamento visto ali também, né, que é J ômega C. Então eu preciso da capacitância por unidade de comprimento, vezes o campo elétrico incidente, vezes a área. Eu já estou tirando isso da integral. De novo, a área é a área do loop. Tá? É a área do loop. Então, para calcular o C, né, eu preciso calcular o C. Então, ele está aplicando aqui, ó, para condutores paralelos. Isso aqui é o C. Ó. J ômega C. A gente viu isso daí anteriormente. Vezes o campo elétrico incidente, vezes a área. A área é o comprimento, vezes o S, que é o espaçamento. Então, calculando isso daí, eu vou ter 0,1168 miliamperes. Tá?
0,1168 mA. Essa seria a nossa fonte de corrente, tá? Que ela tende a se opor ao campo elétrico incidente. Então, o campo elétrico incidente é dessa forma, né? Ó, o campo elétrico incidente é dessa forma, tá desenhado aqui, a setinha dele aqui, ó. Então, essa fonte de corrente, né, ela está modelando aí um campo que tende a se opor a esse campo incidente. Por isso ela é dessa forma. Mesma coisa, a tensão. A tensão aqui está gerando uma corrente, né, que se eu aplicar a regra da mão direita, a gente vai ver que essa corrente seria nesse sentido, tá? Então, esse campo gerado por essa fonte, ele tende a anular, né, ele é uma reação ao campo incidente. Então, ele tende a anular o nosso campo magnético incidente, que nesse caso aqui está saindo da tela, tá? Ele está saindo da tela, o campo magnético incidente. Então, uma corrente dessa forma, se eu aplicar a regra da mão direita agora, vai gerar um campo magnético entrando na tela. Então, vai gerar um campo magnético que entra na tela. Então, está tendendo a anular o campo magnético incidente. Então, sempre essas fontes de tensão e corrente que nós estamos calculando, elas tendem a anular o campo elétrico e o campo magnético incidentes. Então, por isso que elas vão ter essas polaridades ou essa direção aí, né? No sentido de anular os campos incidentes. Eu estou considerando uma microstrip. Microstrip, se vocês lembrarem lá de linha de transmissão, é aquela onde eu tenho um sinal e aí eu tenho o meu retorno do sinal pelo plano de terra. Eu vou considerar um comprimento de 10 centímetros, tá? Então meu comprimento agora não é mais de 1 metro, é de 10 centímetros, para ficar mais próximo da realidade de uma PCB. Impedância de fonte e carga 50 ohms, 150 ohms é igual ao anterior. Calcule as fontes de tensão e corrente equivalentes induzidas na linha. Sabendo que existe um campo induzido, um campo incidente, com plano de onda uniforme, ou seja, campos distantes. Frequência de 2.4 GHz, que é uma frequência livre aí que o Bluetooth usa, né? Roteadores de internet aí também usam, apesar de que agora, por causa de banda, a gente já está começando a usar 5 GHz. Considere que a linha é eletricamente curta, ou seja, eu não vou ter efeitos de linha de transmissão. Estou considerando que o comprimento de onda relativo ao comprimento da linha, né, a linha é eletricamente curta. E o campo incidente é de 10 volts por metro, está escrito aqui. E aí eu desenhei o sentido de propagação da onda. Então, olha lá. Aqui está em 3D, né? 3D planificado aqui em 2D. Então, o meu polegar agora está entrando no monitor. Tá? Então, o meu polegar está entrando no monitor. A minha onda está entrando no monitor. Tá? E aí? Dedo médio, campo elétrico. Então, o campo elétrico vai estar para cima e o campo magnético vai estar para a direita aí de quem olha o monitor. Beleza, pessoal? Então, a fé induzida é muito simples, né? A fé induzida. De eu fazer esse cálculo aí. Tá? Porque eu não dependo de parâmetros por unidade de comprimento. Então, a fé induzida está calculada aqui direto. Ó. Esse trecho aqui calcula a fé induzida. Eu estou simplesmente aplicando a fórmula dada, que é J ômega, né, vezes a integral da densidade de campo. A integral de quem? De superfície da área.
Tá? Densidade de campo é igual ao campo magnético vezes a permeabilidade magnética. Então, J ômega, J2πf, é isso aqui. Depois, permeabilidade do campo no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Depois, campo magnético é o campo incidente pela impedância de campo. Isso aqui é o campo magnético. Isso aqui é o H incidente. H incidente. H incidente. Tá? Vezes a área. A área é o comprimento, que é alguns centímetros, se eu não lembro aqui, é 10 centímetros. Vezes o H, que é o espaçamento. Quem que é o espaçamento agora? Então, trata-se de uma microstrip. Trata-se de uma microstrip. O espaçamento foi dado aqui de 1 milímetro. É a própria espessura da placa. Tá? Por quê, pessoal? Em frequências elevadas, por mais que eu tenha um plano de terra, o retorno dessa corrente, ele tende, por causa da indutância mútua, que vai ser menor aqui, ele tende a formar uma trilha virtual exatamente embaixo da minha trilha que levou o sinal, como se fosse uma projeção. Tá? Então, por isso que eu vou considerar esse espaçamento aqui. Ó. E por que vai ter fé induzida? Porque o meu campo está atravessando essa superfície formada aqui, ó. Não ficou bem desenhado, não, porque aí tá dando a entender que a superfície é essa. Não, a superfície não é essa. A superfície é ela tá desenhada aqui, ó. Essa é a superfície, ó. Tá? Essa é a superfície. E esse campo está atravessando essa superfície aqui, ó. Desenhei em 3 dimensões aí. Então essa seta está atravessando essa superfície. Então vai gerar a fé induzida. Tá? Então calculei lá diretamente a fé induzida. Para o cálculo da corrente induzida, vai ter corrente? Primeira pergunta, vai ter corrente? Vai, porque o campo está atravessando assim, ó, o campo elétrico. Então vai ter corrente. Se vai ter corrente, eu vou precisar calcular a capacitância por unidade de comprimento. Então eu vou lá na apresentação de linhas de transmissão, tá? Porque lá eu sei como calcular a impedância característica da linha de transmissão, da microstrip, da strip line, etc. Tá? Então, eu tenho condições de fazer esse cálculo. Tá? Basta substituir nas equações lá, que vai ser em função da espessura da placa, da largura da trilha, né, que é o W. Se fosse o caso de uma strip line, eu teria o espaçamento entre as trilhas, né, etc. Então basta eu substituir lá que eu consigo calcular. Então eu calculei a impedância característica de acordo com o que a gente aprendeu a calcular. Com a impedância característica eu consigo calcular a capacitância característica. A capacitância característica é 1 sobre a velocidade de propagação multiplica ZC, que é a impedância característica. Veja bem que aqui é V. Então, V é a velocidade de propagação na minha placa. Não é a velocidade de propagação da onda da luz. Tá? A velocidade de propagação na placa, que é uma fração da velocidade de propagação da onda no vácuo. A gente aprendeu a calcular isso também. Basicamente, é a velocidade V0 sobre a raiz de epsilon r'. Tá? Isso daqui é o nosso V. Calculei a capacitância. Então, calculei aqui, ó. Agora sim eu consigo calcular a fonte de corrente.
beleza? As polaridades dessas fontes, que aí basta substituir na fórmula. Quem que é a fórmula? J ômega. J ômega. Isso aqui é J ômega. Depois vezes C, que é a capacitância. E depois é a área, né? A área do loop é os 10 centímetros, que é o 0,1, vezes o H, que é a espessura, que é 1 milímetro. E depois vezes 10, que é o nosso campo incidente. Então isso daqui deu J 960 microamperes. Beleza? E as polaridades, pessoal, sempre no sentido de se contrapor aos campos incidentes. Então, olha lá, o meu campo elétrico está subindo aqui, ó. Então, a fonte de corrente tem que me dar um campo que tenda a eliminar esse cara, tá? Só lembrando, ó, uma coisa que também gera um pouco de dúvidas, ó, aqui o meu desenho está planificado, o desenho esquemático do circuito está planificado. Esse loop aqui, ó, que está desenhado aqui, ó, tá? Ele é esse loop aqui, ó, é o loop que está entrando no monitor, ó. É o que está embaixo dessa trilha e na projeção dessa trilha aqui no plano de terra. Então o que eu peguei? Eu fiz isso aqui, ó. Eu estou com um negócio entrando no monitor, eu virei para poder fazer esse desenho. E aí as polaridades aqui vão tender a contrapor o campo.